O cachorro começou a agir estranho, rosnando pro nada, olhando fixamente para a cozinha, como se visse algo. Ela foi conferir. Nada. Silêncio total. Então ela sussurra: "Tem alguém aí?" E naquele exato segundo, bam! As portas dos armários se abrem sozinhas e batem com força, uma atrás da outra, sem vento, sem ninguém. Ela verifica dentro, vazio. Mas agora ela entendia. O cachorro não estava assustado à toa. Animais percebem antes da gente, e o que estava ali, definitivamente, não era humano. Atrás da moto, uma figura acompanhava seu movimento. O corpo parecia deformado, como se estivesse apodrecendo. Mesmo acelerando, aquilo continuava perto. Não corria, não tropeçava, apenas deslizava. O amigo conseguiu filmar por alguns segundos, o suficiente para registrar o que parecia ser algo humano, mas não completamente. Eles fugiram. Mas a pergunta ficou: aquilo queria atacar ou só estava marcando território? O que você faria se estivesse sozinho em casa e começasse a ouvir uma mulher chorando dentro do seu próprio apartamento? Não era o som da rua, não era a televisão. O choro vinha de dentro. Sem entender o que estava acontecendo, o homem pega o celular para registrar aquele som perturbador. O silêncio da casa é quebrado apenas pelos soluços desesperados. Mas o que aparece na gravação é ainda pior. Ninho. Atrás do móvel da televisão, parcialmente escondido, está um menino, parado, imóvel. O homem claramente não reconhece aquela criança. Pela reação dele, é alguém que não deveria estar ali. Segundos depois, o menino se abaixa lentamente atrás do móvel. O homem se aproxima rapidamente para ver quem é, mas não há ninguém. O espaço está vazio. Mesmo sem uma fonte confirmada, o vídeo é profundamente perturbador. Por quê? Se era uma criança, para onde ela foi? Fantasma na sala de estar. Era apenas um treino de golfe dentro de casa. Até a porta atrás dela começar a se abrir. Sozinha. Sem passos, sem barulho, sem ninguém. O companheiro foi verificar. A casa estava vazia. Então, a cadeira deslizou pelo chão, sozinha. O pânico na voz deles não era atuação. Algo entrou naquela sala e fez questão de mostrar que estava ali. Você acredita que estamos realmente sozinhos? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e prepare-se para o próximo relato. Um homem dormia tranquilamente no sofá de casa. Silêncio absoluto. Até que... bang! Um estrondo ecoou pela casa inteira. Ele acordou assustado, o coração disparado, tentando entender o que tinha caído. Olhou a sala. Nada fora do lugar. Tudo parecia normal. Mas as câmeras contaram outra história. Bem devagar, sem pressa. Como se alguém quisesse fazer barulho de propósito. Como se quisesse acordá-lo. Como se quisesse que ele soubesse que não estava sozinho. Ainda estava escuro quando o motorista se preparava para iniciar mais um turno. O ônibus estava vazio. Pelo menos, era o que deveria estar. E então ele vê, em um dos bancos, parado e imóvel, parece haver alguém sentado. Não faz sentido. Sialan, tak ada orang kan. Berderau darah aku lah, celaka betul lah. Aku puas jerikan dia suruh turun tadi dekat tempat turun orang. Nak bawa lagi sini. Aquela hora ninguém poderia estar ali. Nenhum passageiro havia embarcado. O coração acelera. Ele sobe no ônibus para verificar pessoalmente. Mas quando chega ao assento, não há ninguém. Os bancos estão completamente vazios.
Nenhum sinal de invasão. Nenhuma explicação lógica. Então, o que exatamente apareceu na câmera? Foi apenas um erro de imagem. Ou algo realmente entrou no ônibus antes dele? Se você acha que já viu de tudo, pense de novo. Porque existem momentos em que as câmeras registram aquilo que o olho humano jamais deveria presenciar. Coisas que aparecem por segundos. Sombras onde não deveria existir nada. Rostos que não pertencem a ninguém. Presenças que estavam ali, observando, o tempo todo. O que começou como um dia comum de aula virou pânico absoluto. Uma aluna, do nada, começou a subir no ar. Seus pés deixaram o chão. Sem cordas. Sem truques. Os colegas correram. O professor segurou. Todos puxavam. Mas era como se algo estivesse puxando mais forte do outro lado. Ninguém conseguia trazê-la de volta. Minutos de desespero, gritos, choro. Ela caiu no chão exausta, como se algo tivesse tentado levá-la. E quase conseguido. Existe um aviso antigo. Nunca coloque 2 espelhos frente a frente. Ele ignorou. O reflexo infinito preenchia o quarto. Até que algo apareceu. No espelho. Um rosto escuro. Cabelos longos. Parado atrás dele. Mas não havia ninguém ali. A figura não estava no quarto. Só no reflexo. Ele acreditou ter filmado algo demoníaco. E depois de ver, é difícil discordar. Ela entrou na loja, bonita demais, movimentos, ligeiramente errados. Sorriu, mas o sorriso não parecia humano. De repente, caiu no chão. Quando a gravação foi revista, ela não estava mais lá. No lugar dela, um gato. Como se tivesse trocado de forma. Alguns acreditam que certas entidades assumem rostos familiares para se aproximar. Se for verdade, essa gravação mostra exatamente isso. Imagine atravessar os corredores de um hospital abandonado, completamente sozinho, sabendo que, durante décadas, pacientes juraram ter visto coisas impossíveis ali dentro. O prédio foi construído nos anos 30. Com o tempo, ganhou fama sombria. Internados afirmavam ver uma enfermeira vagando pelos corredores à noite. Outros relatavam visões grotescas. Sangue escorrendo pelas paredes que mais ninguém conseguia enxergar. O hospital foi fechado e permanece abandonado desde então. Decidido a investigar, um explorador paranormal entra sozinho no local, transmitindo tudo ao vivo. Tunjukkan semua ejakulasi kalau memang kalian ada di sini. Então. De repente, uma maca começa a se mover sozinha. Não há vento. Não há ninguém por perto. O investigador treme visivelmente, mas continua. Ao entrar mais fundo no prédio, um som metálico ecoa pelos corredores, como uma pequena campainha sendo tocada à distância. Então, uma porta se fecha violentamente atrás dele. Weh, banyak kelihatan. Ya! Ada, ya Allah, ya Allah. E uma voz, fraca, distante, ecoa pelo hospital. O pior ainda estava por vir. Algo aparece na entrada de um dos quartos. Ele corre. Mas, no meio do corredor, surge a figura de uma menina parada à sua frente. Astagfirullahaladzim, ya Allah.
Ele avança em direção a ela e a aparição simplesmente desaparece. Mesmo apavorado, ele continua a exploração por insistência do público que o assiste ao vivo. Até que encontra uma mulher vestida de branco sentada em uma cama. Anco matamu. Astagfirullahaladzim. Ya Allahu Akbar. Ya Allah. Ya Allah. Ya pergi penceng mana jantung anjing. Ela está imóvel, lentamente. A cabeça dela pende para trás. E então, ela olha diretamente para ele. Ali termina a coragem do investigador. A transmissão é encerrada. Ele vai embora. O hospital é realmente assombrado? Ou existe outra explicação? Seja o que for, o que foi registrado é impossível de ignorar. Ela estava dormindo profundamente. Casa silenciosa, porta trancada. Nenhum barulho, tudo normal. Até que a câmera captou algo impossível. Uma sombra surgiu no canto do quarto, escura demais para ser apenas falta de luz. Alta, parada, observando. Por alguns segundos ela não se move, como se estivesse escolhendo. Então avança e a puxa violentamente para fora da cama, sem resistência, sem tempo para reagir. E o detalhe mais perturbador, ela nunca mais foi vista novamente. Aquela gravação é a única prova de que ela esteve ali. Um homem começou a ouvir ruídos estranhos dentro de casa, passos leves, raspões, algo se mexendo. Ele pensou que fosse um animal, pegou o celular, foi investigar. Quando apontou a câmera para o banheiro, ele congelou. Agachada no escuro, havia uma figura, muito magra, curvada, olhos brilhando, sem orelhas, sem boca, sem expressão humana, só encarando, imóvel, observando ele respirar. Ele recuou tremendo e chamou a polícia. Mas quando voltaram lá, não havia nada. Só o vídeo. E ninguém conseguiu explicar o que aquilo era. Era meia-noite quando algo inexplicável aconteceu no quarto de um bebê de apenas 2 anos. A casa estava em silêncio absoluto. Todos dormiam. Até que, de repente, a criança desperta e se levanta no berço. A mãe estranha o comportamento, mas decide verificar a gravação da câmera do monitor. E o que ela vê faz o sangue gelar. Enquanto o menino tenta voltar a dormir, algo parece tocar sua orelha. A mãe afirma que o filho não consegue mover as orelhas voluntariamente, muito menos daquela forma puxando a parte superior. Para ela, algo invisível interagiu com seu filho naquela noite. Mas, se não foi ninguém visível, então quem tocou a criança? Ela estava sozinha na nova casa, primeira semana morando ali. Tudo ainda estranho, silencioso demais. Já deitada, pronta para dormir, um barulho vindo do andar de baixo quebra completamente a tranquilidade da noite. Não é um estalo comum da madeira. Oh my God. O medo toma conta, mas mesmo assim ela decide sair do quarto para verificar.
então acontece. As duas portas do quarto começam a se abrir ao mesmo tempo, sozinhas, sem vento, sem ninguém tocando. Elas se escancaram lentamente, como se algo tivesse acabado de entrar. Segundos depois batem com força. O vídeo termina ali, sem explicação, sem atualização, e ninguém sabe o que aconteceu com ela depois daquela noite. Se aquilo era apenas sugestão da mente, ou algo realmente entrou na casa, o mistério permanece. Se você chegou até aqui, é porque gosta de encarar o desconhecido. Então se inscreva agora no Fenômenos Ocultos, deixe seu like e faça parte dessa comunidade que não tem medo de investigar o que muitos preferem ignorar. Ele estava sozinho em casa. Um barulho o acordou. Na cozinha, uma sombra parada, observando. Quando tentou se aproximar, ela sumiu, mas não foi embora. Objetos começaram a cair. Cortinas se mexeram. E quando ele virou as costas, a sombra estava atrás dele. Algo estava na casa, e não parecia disposto a sair. Ele comprou uma cadeira antiga em um brechó. Dias depois, ela começou a balançar sozinha. No começo parecia coincidência, até que a TV refletiu algo. Uma pequena silhueta sentada na cadeira, do tamanho de uma criança. Ele havia jogado fora a boneca que veio junto com o móvel. Mas talvez algo tenha ficado. Um vídeo curto na internet deixou milhares de pessoas desconfortáveis. Uma mulher gravava algo banal. De repente, o cabelo dela é puxado com força para trás, como se alguém estivesse segurando. Mas não havia ninguém perto. Se você olhar devagar, no reflexo da janela, uma silhueta escura aparece por um segundo, parada, espiando, e some logo depois. Nos comentários, alguém revelou algo estranho. A sogra dela tinha falecido dias antes. Coincidência? Talvez. Mas tem coisas nesse vídeo que simplesmente não parecem humanas. Algo responde ao assobio. Logo após se mudar, coisas começaram a acontecer, pequenas no início, até que ele percebeu um padrão. Quando ele assobiava, algo reagia. Um armário se abriu com força. Ele fechou. Abriu de novo. Mais tarde, ruídos levaram até o quarto dos gatos. Who are you? Get out of here. O balanço se movia sozinho. Luzes piscavam. Janelas tremiam. E mãos apareceram sem corpo. Aquilo não estava só presente. Estava ficando mais forte. Explorando um prédio abandonado, eles chegaram à escada de emergência e congelaram. Uma mulher de branco estava parada ali, cabelos longos. Mas o rosto era completamente escuro, sem traços, sem olhos. A câmera tremia. Eles correram. Alguns dizem que foi sombra. Outros acreditam que certas presenças não precisam de rosto para serem vistas. O hospital abandonado. Explorar aquele hospital já parecia um erro, mas ficou pior. Um homem de roupa hospitalar virou o corredor. Ele seguiu. O corredor estava vazio. Depois, um rosto apareceu atrás do vidro de uma porta. Ele correu, direto para o necrotério. Abriu um dos compartimentos, pés pálidos e móveis. Quando voltou mais tarde, estava vazio, como se o prédio estivesse brincando com ele. A oração que foi interrompida, ele já não aguentava mais. Todas as noites, passos, batidas, coisas mudando de lugar, sempre depois da meia-noite. Naquela madrugada, ele ajoelhou ao lado da cama e começou a oração. Afasta todo o mal da minha casa. Silêncio. Por um segundo, parecia funcionar. Até que um livro cai da estante. Ele para, respira fundo, tenta continuar e comete o pior erro. Ele interrompe a oração.
Nesse instante, a gaveta do guarda-roupa se abre sozinha. A porta do quarto se fecha sozinha, como se algo dissesse: agora é tarde. O tabuleiro que abriu a porta era para ser só brincadeira, um casal, risadas, luzes apagadas. Um tabuleiro ouija no meio da sala. Vamos tentar falar com alguém? Eles chamaram, provocaram, pediram sinais. Nada aconteceu. Eles riram, foram dormir, mas algo respondeu. Só que tarde demais. De madrugada, o dispositivo da casa começou a falar sozinho. Hello? Oh my God! O cachorro começou a latir desesperado, olhando fixamente para o porão. Ele desceu. Cada degrau rangendo, o coração disparado. Mas quando acendeu a luz, não tinha ninguém. Só o eco. Depois disso, nada mais ficou em paz. Porque o tabuleiro não chamou um espírito. Chamou qualquer coisa que estivesse ouvindo. E agora, estava dentro da casa. Durante 3 anos, nada aconteceu. Apartamento comum, silencioso, normal. Até que, em um único mês, tudo mudou. Batidas nas paredes, passos no corredor vazio, objetos trocando de lugar, sozinhos. Uma noite, algo segurou o pulso dele enquanto dormia. Forte, frio, como uma mão de gelo. Na manhã seguinte, ele foi embora, sem malas, sem despedida. Nunca mais voltou. Explorar cemitério à noite já é errado, mas ele foi. Com uma câmera, lanterna, coragem demais. No começo, só uma sombra, parada entre os túmulos. Ele pensou, é uma árvore. A sombra se moveu, devagar. Depois outra apareceu, depois outra, mais uma. De repente, não era só uma presença. Eram várias, cercando, observando, imóveis, como se soubessem que ele estava ali. Ele parou de gravar, parou de respirar e saiu, sem correr. Porque correr chama a atenção, principalmente quando você não sabe o que está te olhando no escuro. Madrugada, um bueiro, mas tinha algo estranho. Símbolos desenhados na tampa, como marcas antigas, rituais. Ele levantou, só por curiosidade. 2 segundos depois, algo saltou de dentro. Rápido, violento, não deu para ver direito. Ele caiu para trás, tremendo, saiu correndo, sem olhar para trás, porque às vezes, não saber é melhor do que confirmar. Risadas nervosas, até que a luz parou. No chão, algo preto, comprido, fino, cabelo, saindo da terra, como se alguém estivesse embaixo, tentando sair. Eles chegaram perto. O cabelo se mexeu, deslizou de volta, entrou no solo, sumiu. Ao lado, uma cova aberta, vazia, recente. Eles foram embora, sem falar nada. Porque ninguém quer ser o primeiro a dizer, talvez aquilo estivesse tentando sair. Algumas gravações mostram barulhos, outras mostram sombras, mas essas mostram coisas que não deveriam existir. E o pior, tudo isso foi capturado por câmeras comuns. Imagina o que acontece quando não tem nenhuma gravando. Na tela vou deixar outro vídeo de arrepiar. Só não assista sozinho.